Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Assim rezamos com a antífona de hoje, o Salmo 138. Provai-me, ó Deus, e conhecei meus pensamentos. Vede se ando pela vereda do mal e conduzi-me no caminho da eternidade. Com essa antífona, nós introduzimos o tema das duas vias que está hoje em todas as leituras. Diante de nós, o Senhor coloca duas vias, ou melhor, diante de nós temos duas vias para escolher. Qual que nós queremos? Cada uma das vias tem as suas consequências, que nós muitas vezes atribuímos a Deus, que é o castigo pela nossa escolha equivocada, mas as leituras vão dizer assim, que a própria escolha que fazemos na nossa vida, se é o caminho do bem ou do mal, tem as suas consequências, que não precisa um Deus que esteja nos punindo se nós equivocamos, mas é consequência das nossas próprias escolhas. Então, do profeta Jeremias, diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Então, maldito o homem que se ilude com o poder deste mundo. Na verdade, aqui não está a palavra de Deus nos instigando a não termos confiança um no outro, mas está nos dizendo assim que nós não podemos colocar o ser humano como o nosso Deus. O próprio Salmo vai dizer que, por melhor que seja um ser humano, chega o dia em que há de falhar. Então, essa certeza de que a nossa força, o nosso fundamento é o Senhor. Porque assim vai dizer a segunda parte da leitura: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Então ele compara o primeiro como aquele que a árvore que cresce no deserto, o cardo que não consegue estar verde e produzir nada porque não tem água, e que o homem que coloca sua força no Senhor é como a árvore plantada junto às águas. Então que ali vai encontrar a água, a umidade que necessita para crescer robusta e forte, e vai sobreviver até no tempo da seca. Em tudo é enganador o coração, e isto é incurável. Quem poderá conhecê-lo? Então que seja o nosso coração, as nossas opções, como a do outro, quem pode conhecer o nosso coração e sobretudo do nosso irmão? Somente o nosso Deus. Eu sou o Senhor, que perscruto o coração e provo os sentimentos. Eu dou a cada qual conforme o seu proceder e conforme o fruto de suas obras. As obras, os frutos, são uma transparência daquilo que nós trazemos no nosso coração, na certeza de que a transformação, a conversão, ela deve tocar o mais íntimo de nós. O coração não é símbolo do nosso sentimento somente, mas é símbolo de tudo aquilo que nós somos, que nós temos, a nossa opção radical de vida. Essa opção radical de vida é o Senhor que conhece. Muitas vezes nem para nós mesmos não é muito claro aquilo que nós temos como essencial, como opção de vida. Vivemos muitas vezes numa corda bamba, e é desejável que uma pessoa, na medida que os anos vão passando, vá amadurecendo, vá colocando o Senhor no centro da sua existência. Ora, mas a conversão, ela toca essa profundidade nossa. Daí a necessidade de uma transformação, de ir fazendo com que o nosso coração seja, de fato, conforme o coração do nosso Deus. É feliz quem a Deus se confia, assim rezamos no Salmo. E é o Salmo que é aquele que inicia o saltério, que coloca as duas vias famosas diante de nós. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos. Com quem nós andamos? Quem são os nossos conselheiros? Quem são as pessoas que nos ajudam? Até mesmo muitas vezes aquelas pessoas que usam o nome de Deus em vão, esse é justamente o pecado, para dar conselhos perversos. Muitas vezes até com convicção de que estão fazendo o bem. Mas encontra o seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. É essa meditação da palavra de Deus que vai transformando o nosso coração, para que nós possamos ser à altura do Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, a imagem do seu Filho Jesus. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada.
De novo, a imagem da árvore, naturalmente uma imagem mais antiga do que aquela que nós ouvimos na primeira leitura. Tudo que ele faz vai prosperar, mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Hoje, se nós ouvimos uma beatitude, um feliz no Salmo, também na aclamação ao Evangelho nós assim vamos rezar. Felizes os que observam a palavra do Senhor de reto coração e produzem muitos frutos até o fim perseverantes. Então a outra imagem também que é recorrente na primeira leitura, no Salmo, na aclamação, de que aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que é uma pessoa que segue o bem, produz frutos, fruto em abundância, fruto em quantidade. Pelos frutos se conhece a árvore. Então, hoje, nós temos uma belíssima parábola no Evangelho. É a única parábola aonde um personagem tem um nome. É aquela parábola que fala de dois personagens que são colocados em paralelo. Um que não tem nome, que não é importante para a parábola com a qual começa. Havia um homem rico que se vestia de roupas finas, elegantes, fazia festas esplêndidas. Paralelo a ele, um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, que ficava na porta do rico. Ele queria matar a sua fome, mas somente davam para ele as sobras que caíam na mesa do rico. Além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, e veja como é narrada a morte deste pobre, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Então, somente isso. Morreu, foi sepultado. E então, o rico da região dos mortos vai dizer: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, tem um grande abismo que nos separa. E o rico insiste ainda: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Então Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Então, ter Moisés e os profetas é uma referência ao povo de Israel que tem o Antigo Testamento. Moisés e os profetas, ou Moisés e Elias, como na Transfiguração, é o símbolo do Antigo Testamento. É o compêndio de todo o Antigo Testamento. Então, Abraão vai dizer assim: eles já têm um instrumento para se converterem. Então, que eles usem esse instrumento, usem a palavra de Deus. Mas o rico vai insistir ainda: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. E a resposta de Abraão: se não escutaram a Moisés nem aos profetas, ou seja, se são membros do povo de Israel, tiveram a palavra de Deus e não escutaram, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Quem é que vai ressuscitar dos mortos? O Cristo. Então, esta parábola já é uma parábola próxima, que anuncia o mistério da paixão, morte e ressurreição. E que Jesus, com essa parábola, está dizendo assim: olha, aqueles que desprezaram a palavra de Deus, que tiveram Moisés e os profetas e não se converteram, eles não vão se converter, nem mesmo que alguém ressuscite dos mortos. E esse que vai ressuscitar dos mortos, quem é? O próprio Cristo. E que Jesus vai dizer que, fundamentalmente, se não acolheram a palavra de Deus, não o acolherão também. Não é assim que o ressuscitado, no Evangelho, ele vai citar o Antigo Testamento para se apresentar como realização desta palavra? Então, o Cristo, ele é acolhido por quem, vivendo o Antigo Testamento, lendo e conhecendo o Antigo Testamento, a palavra de Deus, vê em Jesus a realização desta palavra. A oração de hoje
Ó Deus, que amais e restaurais a inocência, orientai para vós os nossos corações, os corações dos vossos filhos e filhas, para que, renovados pelo vosso Espírito, sejamos firmes na fé e eficientes nas obras. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.